Olá, um bom dia, sejam muito bem-vindos ao Play no Agro. Eu sou Luísa Nogueira. Hoje é Dia das Mães e eu já aproveito para deixar um super beijo para minha mãe e para todas as mamães que estão acompanhando o Play no Agro. Veja o que preparamos para a edição de hoje. O assunto é café especial. Vamos entender esse universo tão rico. O sensorial de um café possui uma análise complexa e aprendemos que vários fatores influenciam no sabor da bebida. Todos os sentidos, eles fazem parte direta ou indiretamente da nossa percepção de sabor. Então é por isso a importância da gente sempre tentar explorar ao máximo todos eles. A expectativa de mercado, os intempéries climáticos do ano passado colaboraram para a baixa produtividade da safra deste ano. O prejuízo foi grande e a expectativa para a safra boa era para esse ano, acabou que zerou as perspectivas de geral da produção. E o alerta no campo: pragas que atrapalham o arranque inicial da soja são combatidas com tratamento de sementes. Quando você tem uma semente com tratamento eficiente, a gente consegue fazer com que essa praga ela não continue o dano que ela causou inicialmente. E como é Dia das Mães, eu quero trazer agora uma história de garra e de sucesso. Filho é uma coisa incrível, assim. Antes de ter, a gente não entende, né? As pessoas falam assim, nossa, ser mãe muda a gente. A gente não entende isso até a gente ser. A partir do momento que eu pude ser mãe, eles me fazem me buscar o melhor de mim todos os dias. Me desafiam a fazer o melhor todos os dias. Isso comparando com a minha prática na cafeicultura, todo dia a cafeicultura demanda esse profissionalismo, essa dedicação, essa capacitação. Ser mãe é além. Você tem que buscar capacitação, você tem que dedicar, você tem que prestar atenção nos detalhes para você fazer o melhor, para deixar pessoas aí para levar um futuro melhor. A gente tem que tratar hoje com cuidado para ir para frente com sucesso, com grandeza. Eu quero fazer um bom trabalho com meus filhos, eu quero criar eles assim, na roça, igual eu fui criado, criar no meio do café. Eu sei que vai ser um futuro bom para eles, trabalhar com isso. Eu quero que eles aprendam, quero que eles vivam isso, que é gostoso. É gostoso demais. Eu lembro, até hoje, quando eu olho para a suas de café, assim, eu lembro quando a gente era criança, com meus primos correndo pelo meio do café, andando nos panos de café, no terreiro, é gostoso demais. Eu quero que eles vivam isso, sintam esse processo, sintam isso também. Mercado do boi gordo, mês de abril foi marcado por preços baixos. Analistas de mercado falam do movimento e da recuperação desses preços. O mês de abril registrou queda nos preços do boi gordo. Segundo analistas, mesmo com o movimento de recuperação no mês anterior, o preço nas últimas semanas foram pautados por quedas, conforme explica o analista da Safras e Mercado, Fernando Iglesias. Foi um período de grande volume de animais ofertados. Vamos dizer assim que entrou uma quantidade grande de animais de safra no mercado brasileiro, principalmente na região centro-norte. Isso fez com que os frigoríficos avançassem suas escalas de abate, o que permitiu que eles pressionassem o mercado de uma maneira mais efetiva. Com isso, nós vemos preços em queda em todas as regiões relevantes aí na produção de boi gordo. Para o frigorífico exportador, vender carne num câmbio de 5,20 a 5,30 é muito mais vantajoso do que vender ali num câmbio que chegou a pegar 4,60, como foi no mês passado. Então isso também molda o comportamento dos frigoríficos na compra de gado e faz com que eles exerçam pressão sobre o mercado de uma maneira mais efetiva. Eles vão atuar de uma maneira menos agressiva, vão tentar baixar preço, porque a conta não é tão vantajosa quanto ela já foi. Então essa soma desses dois fatores foram motivos muito importantes para justificar essa queda das cotações. Em São Paulo, os negócios chegaram a R$ 320 por arroba para carnes no padrão China. E para o mês de maio, segundo o analista, o mercado deve seguir mais sólido e firme. Fernando ainda lembra a expectativa para o terceiro trimestre, com propensão de reajustes nos preços. O período ainda é de safra de boi gordo, ainda há volume de oferta de animais terminados a entrar no mercado nas próximas semanas. Esse possivelmente vai ser o trimestre do ano em que o ponto de mínima dos preços do boi gordo será atingido. E a partir do terceiro trimestre, a partir dessa transição entre junho e julho, vamos ver o mercado novamente mais firme, com maior propensão a reajustes,
com possivelmente aí a escalada dos preços podendo atingir as máximas do ano. Apesar da queda nos preços, as exportações estão em um bom ritmo. O analista destaca que nesse primeiro quadrimestre, os números não mostram o impacto das últimas decisões chinesas, como o lockdown e a embargação de 7 unidades frigoríficas brasileiras, das quais haviam sido detectadas a presença da Covid-19 em embalagens. O resultado de abril possivelmente vai mostrar uma arrecadação superior a $1 bilhão, como foi em março também. O desempenho das exportações brasileiras é sensacional, é espetacular. Resultado muito positivo realmente. O Brasil vai batendo recorde atrás de recorde nas exportações de carne bovina em 2022 e muito em função dessas compras chinesas que vem apresentando aí um ritmo muito forte de importação e pagando preços muito altos pela carne bovina. Então, além de comprar grandes volumes de carne bovina, a China também paga caro por essa carne. Então, basicamente, ela dá um retorno muito grande para os frigoríficos exportadores aqui no Brasil. É por isso que uma das questões muito interessantes da gente pontuar é que a disparidade na formação de receita entre o frigorífico exportador e aquele que só opera no mercado interno vai aumentando. O frigorífico que opera só no mercado interno tem dificuldade para fechar suas contas, tem dificuldade para conseguir receitas positivas, e o frigorífico exportador realmente vai, vamos dizer assim, nadando de braçada, está indo muito bem na formação de receitas, e isso a médio e longo prazo pode gerar situações aí de concentração de mercado. Então, é bem interessante a gente analisar sobre esse prisma também. Durante o evento Donas do Café, a nutricionista Maísa Mancini apresentou um trabalho sobre como o café desperta sentidos e resgatam lembranças. Ela explica que ao tomar um cafezinho, as pessoas podem ser levadas a momentos que ficaram marcados na história de vida delas. Eu acredito que seja a base, que é o que as pessoas hoje têm buscado, né? Mais do que só consumir o café, toda a experiência que o sensorial traz, seja enquanto bebida e enquanto momento, enquanto história, enquanto experiência. E o formato da xícara também faz toda a diferença. A gente viu, né, com os estudos que foram coordenados pela Fabiana Carvalho, que é a idealizadora do Decaf Sensorial, o quanto a cor, o formato, a textura da xícara influenciam na percepção do sabor do café. O consumidor está cada vez mais exigente. Não se compra apenas a bebida, leva momentos, histórias e tudo o que contém dentro dessa tradição. E por isso, a importância de produzir um café com tantos requintes e sabores. Todos os sentidos, eles fazem parte direta ou indiretamente da nossa percepção de sabor. Então é por isso a importância da gente sempre tentar explorar ao máximo todos eles, seja a visão, o próprio paladar, a audição, o olfato e o tato. Nossos sentidos trabalham juntos e, através de estudos, entendemos que não se trata apenas de grãos. A neurociência, ela vem para poder entender, né, um pouco como que a gente, enquanto consumidor, faz escolhas. Como que a gente está o tempo todo tentando buscar produtos que satisfaçam o que a gente espera, o que a gente tem de memória, o que a gente já vivenciou. Expectativa de mercado de café, as intempéries climáticas do ano passado colaboraram para a baixa produtividade da safra deste ano. E no sul de Minas, muitos produtores já trabalham pensando na recuperação das lavouras para a safra de 2023. Acompanhe. Não é nenhuma novidade que os intempéries climáticos, como seca e geadas, derrubaram muitas lavouras em Minas Gerais no ano passado. Em Coqueiral, sul de Minas, o produtor Alessandro Tavares relata as perdas, em especial por conta da geada, que atingiu 70% de suas lavouras. A geada atingiu por volta de 70% das lavouras. E a seca atingiu muito, e na florada também o frio prejudicou na pegação da florada. Então, assim, foi vários fatores que prejudicaram a cafeicultura em geral. O prejuízo foi grande e a expectativa para a safra boa era para esse ano, acabou que zerou as perspectivas geral da produção.
O produtor possui uma lavoura na parte alta da cidade, a cerca de 1.000 metros de altitude. Nessa parte, espera uma boa produtividade, já que a área não foi atingida pela geada. No entanto, para as áreas mais baixas, a expectativa é de pouca produção. Ele espera por uma safra pequena, com poucas sacas. Esse ano é uma safra pequena, então o produtor vai ter que saber analisar os gastos, porque ele precisa pensar no futuro. Então, safras de altas produtividades, talvez 2023 ou 2024. E os produtores também criam a expectativa para a safra 2023 e 2024. Todos os esforços e preparativos são para a melhor recuperação das lavouras atingidas tanto pela seca como pela geada. A expectativa para 2023 já é de uma boa recuperação e 2024 já volta à colheita normal. Tipo, a produtividade máxima que a lavoura pode oferecer. Então, o que a gente faz? A gente está investindo em tecnologia, em produtos de qualidade, para que a gente volte a ter a produção nos níveis esperados para a cafeicultura. O professor Renato Fontes explica sobre a relação de oferta e demanda. A expectativa até o momento são de preços satisfatórios para os produtores. O consumo continua, mas a produção em si ficou aquém, e isso afeta a relação de oferta e demanda, fazendo com que os preços se mantenham a patamares interessantes para os produtores. Talvez não se consiga mais preços históricos como se conseguiu no ano passado. Porém, o preço ainda continua satisfatório, mesmo com a relação preço de venda com custo de produção ficar um pouco prejudicada. Mas a tendência é que o mercado permaneça em alta até que surjam novos fundamentos que venham clarear essa precificação para os novos ciclos produtivos do café. Renato explica ainda que, para esse momento, o tratamento adequado das lavouras é essencial para a garantia de uma boa safra em 2023 e 2024. Logo após essa colheita, aí sim, é necessário que os cafeicultores, utilizando de todo o conhecimento técnico, conhecimento científico, as consultorias dos agrônomos, que façam um melhor tratamento para as lavouras cafeeiras, porque elas ficam, de uma maneira geral, afetadas pela colheita, e ali se inicia um novo ciclo produtivo. Então, os procedimentos eles têm que ser baseados no conhecimento técnico-científico, que é a aplicação de adubo, a aplicação dos defensivos agrícolas, herbicida, mas tudo isso calcado no conhecimento, passado pelos consultores, que no caso são os profissionais adequados, que são os engenheiros agrônomos. O professor ainda lembra os produtores da necessidade de atenção redobrada, já que o mercado de café apresenta alta volatilidade. Se o preço melhorar, talvez seja o momento de ele começar a garantir a receita futura do seu café através de travas de preço, através da utilização de mercados derivativos. É sempre ter a visão de gestão, não achar que o preço vai subir indefinidamente e nem também ter receios que o preço caia. Isso é um movimento normal do mercado. Então, cabe a ele, através das informações, dos fundamentos, tentar enxergar preços médios de venda do seu café para que ele consiga ter uma receita adequada e, consequentemente, permanecer na atividade produzindo. Vamos trazer agora as informações da previsão do tempo. Olá, Luísa. Olá a todos que nos acompanham através do Play no Agro. Nessa última semana, o grande destaque foi a formação de um ciclone extratropical no sul do Brasil. O sistema ficou formado e até estacionado na costa de Santa Catarina e deu origem a uma frente fria, provocando chuva também em áreas da região sudeste. Mas os maiores acumulados ficaram concentrados em áreas principalmente de Santa Catarina, onde provocou temporais e até transtornos devido aos altos volumes de precipitação e também aos ventos fortes associados ao sistema. Mas agora essa frente fria já foi embora, o ciclone também já está bem mais afastado no Oceano Atlântico. Agora, com relação ao solo, como é que está a situação atual dos índices de disponibilidade hídrica do solo? Ainda seguem mais elevados em áreas da região sul do Brasil, na casa de 65%. Aliás, a chuva mais frequente dos últimos dias até atrapalhou as atividades,
ao avanço da colheita da soja, do milho também na região sul do Brasil, mas a expectativa agora é que isso mude. Em contrapartida, em áreas do estado de Mato Grosso, por exemplo, onde a chuva tem se tornado cada vez mais escassa nas últimas semanas e já vem comprometendo a produtividade do milho segundo a safra. O que a gente espera para esses próximos dias? Pelo menos até o dia 12 de maio, né? Até meados dessa semana, a expectativa é de pouca chuva agora, ou seja, as atividades de campo, de colheita e da soja, do milho serão retomadas e até de forma acelerada nesses próximos dias. Tem previsão de chuva em áreas do centro-sul do Brasil, mas com baixíssimos acumulados, ou seja, algo que não deva atrapalhar as atividades de campo. Quando a gente olha também em áreas do Mato Piba, previsão para baixos acumulados. A chuva volumosa no decorrer desses próximos dias segue concentrada mesmo na região norte, sob a influência de instabilidades tropicais, o que não deve mudar no segundo período. Uma tendência até o dia 20 de maio ainda é de chuva volumosa em áreas da região norte. O que muda, pensando principalmente no centro-sul do Brasil, é que a chuva volta a ganhar um pouco mais de intensidade em áreas de Mato Grosso, nada ainda que deva paralisar as atividades de campo, mas agora acumulados aí na casa de 35 milímetros, enquanto que nas outras áreas do centro-oeste, no sudeste e também na região sul, mal deve chover no decorrer dessas próximas semanas, né? Então a expectativa é de um tempo mais seco de modo geral, predominando em áreas do centro-sul do Brasil. Em áreas ali do Mato Piba, ainda com tempo mais seco também. Alerta no campo: pragas que atrapalham o arranque inicial da soja são combatidas com tratamento de sementes. Confira agora na reportagem especial. A soja está entre as culturas brasileiras que sofrem muito com as pragas. Isso sem falar nas temidas lagartas, pragas que atingem a cultura no arranque inicial. O engenheiro agrônomo da fazenda Gravataí, em Rondonópolis, Bento Manuel Ferreira, explica que esse tipo de praga se tornou um verdadeiro incômodo para os produtores de soja nos últimos anos. Então nós temos hoje várias pragas que até então não eram problemas e com o aumento do plantio da cultura da soja, essas pragas se tornaram problemas. As lagartas da fase inicial, praticamente elas se definem em três espécies. Seria a lagarta elasma, a lagarta rosca e a espodóptera, que é uma praga tanto de fase inicial como de fase adulta. E essas pragas de fase inicial, elas têm um grande problema porque elas causam falha no estande. O engenheiro e também produtor ressalta que a ação das pragas traz a certeza de muito prejuízo, principalmente quando as lagartas não são contidas no início. Para ele, o tratamento de sementes foi uma das melhores soluções encontradas até o momento. O tratamento de semente, ele é uma ferramenta muito interessante e ele tem contribuído porque quando você tem a plântula recém-germinada, é uma plântula muito frágil e qualquer praga, qualquer lagarta, ela consegue atacá-la. Então, quando você tem uma semente com um tratamento eficiente, a gente consegue fazer com que essa praga ela não continue o dano que ela causou inicialmente. Então, a gente sabe e acompanha vendo que o tratamento realmente consegue ajudar bastante no controle da permanência do estande adequado que a gente sempre se propõe quando faz o plantio. A pesquisadora Lúcia Vivan explica os motivos pelos quais as lagartas têm atacado tanto a região. Então, a oferta do alimento, o sistema de produção que oferece alimentação e local de oviposição para essas pragas, né, principalmente as lagartas, e também muitas vezes por uma condição de veranico em alguns períodos do ano, né, onde essas espécies acabam em alguns casos até tendo surtos. As lagartas, de acordo com a Lúcia, representam um risco para os produtores desde o plantio, quando muitas se encontram na cultura antecessora ou na cobertura. A pesquisadora lembra a necessidade do controle inicial. Então é importante que se faça uso, né, de um controle inicial, que pode ser pelo tratamento de semente, mas é importante que se monitore essas áreas, né, avalie a presença dessa lagarta, observe o nível de ação de cada espécie.
adultos que ovipositem na lavoura recém-emergida. Essas lagartas vão se alimentar dessas primeiras folhas e elas com certeza vão ter o produto que causará a mortalidade, né? Então, um controle e também uma proteção inicial. O gerente de pesquisa do Grupo GAPS explica danos que as lagartas podem causar nas plantas, levando à perda de produtividade. E ele também ressalta a importância do tratamento de sementes para o combate não só da lagarta, como outras pragas. Então, existem danos diretos, né, que podem ali eliminar a planta na fase inicial. Lagartas, elasmo, algumas pragas têm essa capacidade de fazer isso na fase inicial. Mas existem danos que não são às vezes tão perceptíveis na fase inicial, como doenças, Rhizoctônia, Fusário, que elas podem sim estar presentes num nível baixo, porém e causarem perdas de produtividade. Você ter uma planta mais vigorosa que saia mais rápido, por exemplo, pode diminuir os ataques de percevejo de barriga verde. Além do controle de doenças e pragas, isso também está associado. Esse efeito fisiológico pode incrementar com certeza o potencial do tratamento de semente. A eficiência do Fortenza nas lavouras é o que garante a interrupção da ação das pragas e reduz o risco de perdas. Os benefícios do tratamento de semente, do primeiro aspecto é você ter segurança que aquilo que você plantou, você vai ter ali aquela quantidade de plantas por hectare. Às vezes a gente tem que confiar muito na semente, mas também tem que dar possibilidade para ela expressar todo o potencial, seja do ponto de vista de enraizamento, a gente está falando no manejo de doenças que o fungicida pode ajudar, seja no controle de pragas, que aí na fase inicial, principalmente ali por volta de 20 a 25 dias, os inseticidas são fundamentais. Além das lagartas, tem um outro problema que vem tirando o sono do produtor, é o cascudinho, uma praga emergente que pode causar sérios prejuízos. Para o cascudinho Myoporus armatus, nós vemos um sinergismo muito interessante entre o ciantraniliprole, o tiametoxam e a abamectina, aonde observamos nesse tratamento conjunto um menor número de plantas com danos, que são plantas raspadas, onde muitas vezes algumas são mortas, então ocorre uma perda de estande, e também uma mortalidade desses insetos. Então vemos um efeito muito interessante, principalmente a partir de V3, V4, onde o inseto ele já não danifica mais o caule da planta, e sim o pecíolo da folha. Se muitas plantas apresentarem esse dano, é importante que ele faça essa aplicação foliar. O engenheiro agrônomo Gustavo Busato explica sobre algumas soluções como o Fortenza e a maneira como agem em defesa da planta. Ele pontua a importância do tratamento de sementes na cultura da soja. Segundo ele, a ação é protetora. A Syngenta, pensando no produtor, tem várias soluções para atender cada necessidade que existe na propriedade. A família Fortenza é a base das nossas soluções, então temos Fortenza protegendo contra lagartas que afetam o estande e afetam a área foliar. Temos Fortenza Duo, que combina Fortenza com Cruiser, que além das lagartas mencionadas também protege contra coleópteros desfolhadores, além do efeito bioativador que permite germinação mais rápida, um estabelecimento diferenciado direcionando para a produtividade. E por fim, Fortenza Elite, que é a combinação de Fortenza com Cruiser e o Avicta, trazendo a máxima proteção contra pragas, doenças e também contra nematóides. O produtor Bento Manuel faz há algum tempo uso do Fortenza Duo e, segundo ele, o produto é eficiente no controle dessas pragas no início da cultura até o estabelecimento das sementes. Pelo acompanhamento que nós estamos fazendo, a gente tem visto que realmente o Fortenza Duo ele mostra bastante eficiente no controle inicial das pragas, principalmente nos primeiros 15 dias aí, quando você ainda tem a eficiência da quantidade de ativo circulando na planta, a gente vê que ele tem um bom controle, permanecendo ativo e eliminando boa parte dessas pragas. Torronzinho, lagartas, de modo geral, a gente consegue ter uma boa eficiência. Fortenza tem um diferencial em relação às demais diamidas do mercado, que é a solubilidade. Então a cultura da soja, quando ela passa por um estresse hídrico, isso favorece também a aparição de pragas. Então um produto que tem uma solubilidade maior
ou seja, que vai ter maior translocação de ativo em momentos de seca, tem uma performance superior e um controle satisfatório das pragas. E a importância do tratamento de semente passa a ser fundamental para o produtor conseguir prevenção contra pragas e doenças e, consequentemente, garantir produtividade. Uso agrícola, venda sob receituário. Consulte um agrônomo. Informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos. O Play no Agro fica por aqui. Todas as reportagens desta edição você encontra também nas minhas redes sociais, @Luiza Nogueira TV, lembrando que Luiza é com S, também no @Play no Agro. Eu te espero na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.